Nesse vídeo eu vou tentar trazer um guia definitivo sobre as numerações e gerações dos óculos da linha X-Metal. Acompanha aí. Esse tipo de pergunta é uma das que eu mais recebo lá no meu Instagram. Para quem não me segue, o link está aqui no começo da descrição. Sobre as gerações. André, qual que é o meu óculos? Da primeira, da segunda, da terceira geração? Como identificar isso? Então eu vou pegar os óculos aqui da minha coleção. Acredito que eu tenho todas as gerações ou tipos de numerações para mostrar para vocês e explicar o que é cada coisa. Vou virar a câmera aqui, vou colocar no caderno, vou escrevendo, mostrando alguns dos meus óculos também, para tentar exemplificar da maneira mais clara e mais calma possível para vocês conseguirem entender de maneira definitiva. Então, antes de eu começar toda essa explicação, acredito que vai ser uma das explicações mais completas que vocês vão encontrar aqui no YouTube. Então não deixa de seguir o meu canal, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar para mais amigos que gostam da marca. Para quem não me acompanha no Instagram, o link também está aqui no começo da descrição. E não só o meu Instagram pessoal, onde eu coloco as coisas da minha coleção, coisas do que eu faço, sobre as curiosidades da marca. Criei também um perfil para servir como se fosse a loja aqui do canal. Então, diversos itens mais antigos, óculos da linha X-Metal tem disponível lá, roupas mais antigas, óculos da linha Mater. Então, vale a pena você me acompanhar no Instagram para a parte de conteúdo e essa parte da loja, para às vezes você está procurando alguma coisa e você pode encontrar lá. Agora sim, prestem muita atenção e vamos para o conteúdo. Vamos lá então, peguei esse papel aqui para eu escrevendo mais ou menos, dando alguns exemplos, porque eu não tenho todos aqui. Os que eu tiver aqui fisicamente eu mostro no vídeo e já deixando algumas coisas bem claras. Vamos lá, não quer dizer só porque não tem número que o óculos é falso e não quer dizer também só porque o óculos tem número que o óculos é original. O pessoal já está falsificando numeração e não ter números, eu vou dizer que tem uma das gerações de alguns óculos que também não possui números, então podem ficar tranquilos. Dê uma olhada com calma aqui em tudo que eu vou passar, para daí vocês tirarem algumas conclusões. Algumas pessoas divergem de algumas coisas que eu vou dizer aqui, mas não é nada surreal. São só questões de opinião mesmo, mas acho que vai dar para dar uma boa explanada aqui, pelo menos do zero. Quem realmente não entende nada vai conseguir entender alguma coisa. Vamos lá. Sobre gerações. Não são todos os óculos que têm todas as gerações, da primeira até a quinta, e também não são todos os óculos de numeração de série. Então, vamos explicar. A gente tem número de série, que seria um serial number, que geralmente ele é composto com uma letra. Vamos dar o exemplo dessa Juliette aqui, ó. Essa é uma Juliette da primeira geração X-Metal, ela tem a numeração J, na verdade a iniciação do seu número de série J. Então é J, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Essa daqui seria uma Juliette da primeira geração, já vou explicar por quê. Esse é um serial number, um número de série. Então, cada óculos tem o seu número de série, que é único e exclusivo do seu modelo. Beleza, esse é um número de série. E tem o SKU, que a tradução de SKU é Stock Keep Unit, ou controle de unidade de estoque. Um exemplo aqui para vocês de SKU seria essa minha X-Squared aqui. Deixa eu ver se dá para focar aqui. O SKU dela é o 00 60 11-05. Ou seja, esse é o número de SKU. Então toda polished com essas lentes terá esse SKU. Então o número de SKU é genérico, ele engloba vários óculos, e o número de série ele inicia englobando vários dos mesmos óculos, porém o número muda. Então quanto a isso, beleza. Então essa é a diferença. Número de série é isso, SKU é isso. Geralmente também o número de SKU, tem até aqui um outro óculos para exemplificar, que sempre no final do SKU, um outro exemplo aqui, ó. Essa é uma Juliette Plasma, o SKU dela é o 04-152. Tá vendo que diferencia um pouco? Mas isso ainda não deixa de ser um número de SKU. E sempre do lado tem esse número, 55, um símbolo da Oakley, fiz aqui mais ou menos, e o 21. Aqui da X-Squared também está um pouco afastado, mas também tem esse número. 58, o símbolo, e número 20. O que são esses números aqui? Esse 55 e esse 58 quer dizer o tamanho da lente. E esse 20 e 21, o tamanho aqui da distância da ponte central. Então só uma curiosidade, mas o que diz respeito aos números e SKU é esse e esse daqui. Então, serial number, número de SKU. Aqui beleza, já deu para dar uma introduzida
para vocês conseguirem entender um pouquinho mais daqui para frente. Agora vamos ao que diz respeito às gerações. Estou falando aqui dos 8 primeiros óculos da linha X-Metal, pois depois foi feito a Madman e a Badman, mas vamos falar dos de metal, dos primeiros mesmo. Então a gente tem Romeo 1, Juliette, Mars, Double X, Penny, Half-X, Romeo 2 e X-Squared. Seriam esses os 8 modelos. Nem todos têm todas as gerações, nem todos são numerados, nem todos têm número só de SKU, nem todos têm só o número de série. Vamos começar aqui então primeiro pela Romeo. Até onde sei a Romeo, ela tem algumas variações. Aqui essa é a numeração, essa é uma primeira geração, não sei se dá para focar. Ela não tem iniciação nenhuma de letra. Ela geralmente é isso para Romeo. Ela é da seguinte forma. Tem Romeo, as primeiras Romeo saíram com 4 dígitos, que o pessoal apelidou de Romeo Jordan, R1 Jordan. Mas, na verdade é só um apelido mesmo, não tem nada que link ao jogador. 4 dígitos. Depois tem as Romeo com 6 dígitos, como é o caso dessa daqui. Depois teria a segunda e terceira geração, que só entra na Plasma e na Titânio. Então essa seria a primeira geração da Romeo. A segunda geração da Romeo seria 6 dígitos e a letra A. E a terceira geração seriam 6 dígitos, letra B. Então primeira, segunda, terceira geração. Até onde sei também da Romeo 1, ela acaba aqui, não tem quarta geração, não tem quinta geração. Então essa seria do modelo Romeo. O segundo modelo da linha X-Metal é o modelo Mars, que eu também tenho aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é a minha Mars Ruby. O número de série de uma Mars, ela começa com M. M, depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Essa minha aqui, como vocês podem ver. Beleza. As Mars não tem muita variação. Então tem Mars normal, que é essa Mars lisa que eu estou mostrando aqui para vocês. E tem a Mars Crater e tem a Mars Letter. Então a Mars lisa seria esse M. A Mars Crater, ela começa letra C e depois tem os 6 dígitos. E depois tem a Mars Letter, que é a Mars Jordan, que tem um detalhe em couro, que ela começa com M, um asterisco, e daí sim teriam os 6 dígitos. E até onde sei também, eu tenho quase certeza disso, que não tem gerações no modelo Mars. Ela sempre vai ser assim quando for lisa, ela sempre vai ser assim quando for a Crater, que tem os furinhos em volta, e ela sempre vai ser assim quando for a Jordan. Então, quanto a Mars também não tem gerações, ela acaba aqui. Esse é o primeiro modelo da linha X-Metal, esse é o segundo. Agora, o que teriam essas gerações? Seria a Juliette e a Double X. Vamos começar pela Juliette. Isso vai valer também para Double X, XX. Só que também tem muitas frames esses modelos, então tem algumas variações. Eu vou dar alguns poucos exemplos. Como eu já havia dito aqui para vocês, eu tenho a Juliette da primeira geração, essa X-Metal. O que define a geração é o que eu vou mostrar para vocês, mas tem que enfatizar o final. O início e aqui os números não quer dizer nada. Então essa daqui, como eu já mostrei aqui em cima, ela é uma Juliette, começa com J, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Essa é uma Juliette da primeira geração. Uma Juliette da segunda geração, da terceira, da quarta e da quinta, aqui tem uma certa divergência de informação, mas depois eu comento isso. Da segunda geração, se fosse X-Metal com essa cor de lente nessa configuração, seria J, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, final A. Da terceira geração, mesma coisa, muda o final com a letra B. A quarta geração é sem número, não tem número, ela seria lisa. E a quinta geração seria um número de SKU, que é esse número aqui que eu mostrei para vocês. Então, a quinta geração seria um número genérico. Isso começaria com o J apenas, se fosse uma Juliette X-Metal. Eu tenho aqui uma Plasma, para deixar bem evidente essa diferença. Ela começa com JI e final B. JI quer dizer que ela é uma Juliette Ice, que a confirmação de configuração seria essa. Tá vendo aqui? Ela tem um final B, ou seja, essa minha entra aqui na regra da terceira geração. E essa mesma Juliette
plasma com as lentes ICE. Eu tenho aqui ela da 5ª geração. Pode ver que a configuração é a mesma, porém ela tem um número de SKU. Então ela entraria nessa regra com esse número de SKU. Então essas seriam as diferenças de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. O que vai definir isso é o final. Sem nada no final, primeira, letra A, segunda, letra B, terceira, sem números a quarta e SKU a quinta. O que vai mudar depois, aqui na frente, seria os tipos de lente. No caso, como eu mostrei, tipo de lente e tipo de frame. No caso, de Color Ray. Essa daqui é uma JI. Quer dizer que a JI é uma Juliette com lentes ICE. E teria outras definições. Tem a JE, que ela é uma Juliette de lente Emerald. Outras Juliettes, que ela é IP, que ela é uma Juliette com lente ICE polarizada, tá vendo? Sempre vai ter algum significado. O I de ICE, o P de polarizado. O J de Juliette, o E de Emerald. Aqui mesma coisa, Juliette, lente ICE. Então, aqui, essa primeira definição aqui, você vai se apegar mais à Color Ray do óculos. Se ele é, dependendo da cor plasma, Polyshed, X-Metal, seja lá qual for. A numeração vai variar dependendo de quando o óculos foi fabricado, se ele é o número 1, número 2, número 10.000, número 100.000. E o final, então, que vai definir essa geração, beleza? Acredito que tenha ficado bem claro aqui. O que segue essa mesma linha de gerações, até onde sei também, é o modelo Double X, que eu havia falado aqui, que é o terceiro e quarto modelo da linha X-Metal, a Juliette e a Double X. Acredito que tá ficando claro aqui, né? Tem que acompanhar com calma, que já tá ficando uma bagunça. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu tenho uma Double X, essa daqui é a Teal 2, e ela começa ali, ó, XT e a sequência de números. E a regra também para algumas frames da Double X é a mesma coisa. A minha Double X ela é uma XT, tem a sequência de números, e não tem a letra no final, ou seja, ela é uma Double X Teal 2 da primeira geração. Se tivesse a letra A no final, ela seria a segunda. E eu não sei, então não vou falar nada, não sei se tem terceira, quarta e quinta da Teal 2. Mas eu sei, eu tenho certeza que essa é uma Double X Teal 2 da primeira geração. Aqui eu tenho a minha 24K. Já tem alguns vídeos bem antigos que eu vi com o pessoal comenta falando que essa minha Double X é falsa. Se você não acredita que é a original, para mim não faz diferença nenhuma, pois a minha não tem numeração. Mas a regra segue, até onde sei também, essa Double X, a 24K, ela já tem mais gerações. Então, se essa minha se fosse da primeira, ela seria XG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da primeira. Se ela fosse da segunda geração, ela teria a letra A. Se ela fosse da terceira geração, ela teria a letra B. Como ela não tem numeração nenhuma, essa minha é da quarta geração. E se ela tivesse o número de SKU, essa minha 24K seria da quinta geração. Então, essa minha, como não tem números, ela se enquadra na quarta geração. Já falei aqui dos primeiros 4 modelos da linha X-Metal, vou falar dos outros. Os outros são mais simples. O mais chato aqui que tem que entender mesmo seria a Juliette e a Double X, que tem essa definição aí de gerações. A Mars é a mais simples, só tem 3 tipos de número de série. A Romeo só tem essa primeira, que seriam as primeiras, saiu com 4 dígitos, depois a primeira, segunda, terceira. E essa regra aqui de primeira e segunda só vale para titânio e para plasma, beleza? Então, os 4 primeiros aqui acredito que mais complexo. Agora eu vou falar dos outros que são um pouquinho mais simples. Coisa que vale ressaltar, inclusive para os modelos Juliette. Tem algumas numerações de edições especiais que não seguem essa regra aqui que eu disse para vocês. Seria um exemplo da Ducati e da Ishiro, entre algumas outras, mas o que eu tenho para exemplificar são essas. No caso, essa minha Juliette Ducati, ela tem a numeração Ducati, então ela não tem apenas uma letra, ela tem um nome Ducati e o número de série. Então, não tem essa regra de final A, final B, SKU, já não entra para a Juliette Ducati. E essa daqui seria a segunda Juliette da linha Ishiro. Tá vendo que ela começa com o I, 51 e o número de série. Também não tem essa diferenciação de gerações. Cada Color Ray de Juliette Ishiro, que são 6 modelos, tem uma numeração diferente que não segue essa regra. Então, só deixando um adendo que para gerações especiais, para edições especiais, na verdade, a regra é outra, mas eu não vou explicar isso agora também, porque senão é muita informação para quem ainda não manja muito.
Então já falei dos 4 primeiros modelos, que eu deixei até de lado aqui. Romeo 1, Mars, Juliette e Double X. Agora falando dos últimos 4, que é até um pouco mais simples de entender. Começando aqui então pelo modelo Penny. Só 5 colorways de Penny, então não tem muita coisa. E até onde sei também ela não tem essa de geração. Mostrando aqui para vocês. A minha é uma PB e o número de série. E as 5 colorways de Penny são assim. PB, Penny Black, que no caso seria Polyshed Black, que é essa minha aqui. Depois tem a PI, que seria uma Penny Ice, que ela é da cor titânio. Tem a PV, que é uma Penny titânio com as lentes VR28. Tem a PC, que seria Penny Cooper. E tem a XM, que seria a Penny X-Metal. E sempre elas têm os 6 dígitos, a sigla de os 6 números. Só que ela não tem essa de segunda, primeira, terceira, quinta, quarta, décima. Ela, até onde sei, só existe com essas nomenclaturas, sem nada no final. E eu também já vi muitas delas sem número. No caso, eu já tive 2 Penny Polyshed com as lentes Black sem número. Conheço pessoas que têm Penny Cooper também que não tem número. Já vi Penny Titânio com as lentes Ice sem número. XM, que seria a X-Metal com lente Ruby, eu nunca vi, mas acredito que tenha. Então, não diz respeito a gerações. Só existe mesmo com essas nomenclaturas de número de série ou existe dessa forma sem números. Então, Penny é algo mais fácil até de entender. Romeo 2, RefX e X-Squared é mais fácil ainda. Eu não tenho nenhuma Romeo 2 aqui para mostrar para vocês, mas só existe de 2 formas, independente da colorway. Tem alguma edição especial também, que seria da Romeo 2, que é do Gary Scelzi, mas eu vou falar isso num outro vídeo, quando eu vou falar de edições especiais, mas as cores mais básicas. Romeo 2, o que eu já tive aqui na minha coleção, só existe sem número ou com número de SKU. No caso, seria 2 dígitos, hífen, mais 3 dígitos, daí, sei lá, 55, simbolinho, um 21. Seria dessa forma para Romeo 2. A RefX também é a mesma coisa. Essa eu até tenho na coleção e consigo mostrar para vocês. Essa minha aqui, ela não tem o número de SKU, porém eu já vi RefX com o número de SKU. Então, RefX seria dessa mesma forma, com SKU ou sem os números, e também não quer dizer, pelo menos pode ser até que tenha essas gerações. No caso, essa é a primeira, essa é a segunda, ou essa é a primeira, essa é a segunda. Mas até onde sei, ela não é definida por gerações. Apenas tem o número de SKU ou ela não tem números. E por último aqui, finalizando os óculos da linha X-Metal, tem a X-Squared, que até onde sei também. Como eu já mostrei essa no começo do vídeo, essa minha tem um número de SKU. Então todas as colorways de X-Squared vai ter só SKU, não tem número de série. E eu também nunca vi X-Squared sem número de série. Se alguém já viu, comenta aí, mas eu mesmo ainda nunca vi. Já vi Penny sem número de série, já vi o Romeo 2, na verdade já até tinha. Já vi RFX, tanto é que eu tenho uma aqui, tô mostrando para vocês. Voltando aqui nos outros, já vi Double X sem número de série, que é o caso da minha 24K. Já vi Juliette sem número de série. Mars, eu nunca vi sem número de série. Então, se alguém já viu sem número, comenta aqui, mas eu mesmo nunca vi. E Romeo, já vi algumas também sem o número de série. Mas, até onde sei, até fontes que me passaram, alguns fóruns da gringa que eu já pesquisei, quando a Romeo ela não tinha o número de série, pois ela tem uma fonte central, que seria esse formato de X aqui, e o número vem aqui na parte de trás, não vem na haste. Muitos dizem que quando ela vinha sem número de série, quer dizer que ela já foi para a Oakley fazer algum tipo de reparo, algum recall, alguma troca, algum defeito de fabricação, e quando ela retornava à mão do comprador, ela retornava sem os números. Então, não sei se isso é boato, se é uma informação verídica, quem souber disso também pode comentar aqui. Uma outra curiosidade também que eu já vi em modelos Juliette, não sei se todos os outros modelos acontecia isso. Tem um tipo de numeração, não sei se entra aqui também nas numerações especiais, mas só de quebra aqui para a gente finalizar esse vídeo. Às vezes vinha o W, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse W diz respeito a warranty, que seria garantia em inglês. Ou seja, a Romeo, pelo que eu já ouvi, ela voltava sem número. E uma Juliette, quando ela ia para reparo, ela voltava com esse número de série W. Ou seja, se você tem alguma Juliette, já teve alguns seguidores que me mandaram lá no Instagram,
falando, cara, que frame que é essa que começa com W? Eu falei, na verdade, não é uma frame nenhuma. É um óculos que já foi para a Oakley e voltou com esse serial de garantia. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Deu uma cansada aqui. Espero que não tenha ficado muito cansativo e que vocês consigam entender. E acho que é isso. Acredito que com esse vídeo aqui, esse é o vídeo mais completo de numerações explicativas sobre gerações. Um outro adendo aqui também, antes de finalizar falando aqui, em especial das gerações de Juliette. Eu disse que, ó, primeira, segunda e terceira, quarta e quinta são dessa forma, e que a sem número, ela é da quarta geração. Só que ela aqui seria a única que fica meio em discussão, porque tem muitas pessoas que já viram modelos, os primeiros óculos lá de 1999, 2000, sem números. Então, pode ser que às vezes um óculos sem número, pode ser primeira, segunda, terceira ou até mesmo a quinta. Mas essas outras definições de sem letra, com letra ou SKU, já são mais incontestáveis de ser primeira, segunda, terceira e quinta, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu muito bem, volta, assiste com calma, mas acredito que esse vídeo aqui já dá para te deixar aí quase que um expert. Eu não sou um expert em X-Metal, mas já dá para você saber mais do que a grande média do pessoal que gosta da marca, beleza? Mais uma vez, muito obrigado para quem assistiu até aqui e teve a paciência. Até o próximo vídeo.